Mais um corte do Bopismo pra você e eu te peço encarecidamente, deixa o like, se inscreve no canal, porque isso ajuda pra cacete o canal continuar crescendo e eu conto com você. O Matheus Alves manda, saudações, que bela conversa. Obrigado, Matheus. Gostaria de perguntar pro Sticer a visão dele sobre o remake de Vale Tudo. As críticas à Manuela são justas? Estão conseguindo trazer a perspectiva do Gilberto pra hoje? São várias perguntas, né? Assim, eu acho que tem um exagero, eu já escrevi também sobre isso nas críticas, uma agressividade nas críticas, numa direção de como se a novela fosse tombada pelo patrimônio histórico e não pudesse ser mexida. Sabe? Eu acho isso esquisito, sabe? Uma coisa conservadora. Eu acho que ela é um remake, ela está no direito dela de mexer. Criticar porque ela mexeu, eu acho muito ruim. Tudo bem, se criticar porque você não gostou do que ela optou fazer, ok. Mas criticar só porque ela está mexendo, eu acho uma coisa conservadora. Eu acho uma novela divertida, mas que não tem a mesma força que tinha a novela original. Né? Eu acho que a novela original ia mais na veia na questão essencial dela, que era mostrar um país de alguma forma degradado e com problemas muito sérios de ordem ética e moral, que de alguma forma continuam hoje. Né? Desigualdade social, né? Acho que tinha uma ambição maior a versão original do que essa. Essa eu tenho a sensação de que ela não está indo até o fim, assim, sabe? Acho que ela está ficando na superfície em algumas questões. As personagens mostram preconceito, falam dos problemas que existem, mas eu acho que de um jeito muito leve. Você acha que isso é um sinal dos tempos? Eu vou emendar uma pergunta que eu queria fazer para você. O Tabet, grande Tabet, foi no Juca recentemente. E aí eles debateram muito sobre a liberdade de expressão, qual que é o limite e tudo mais e tal. Você falou disso agora, da novela manter não ir com o pé até embaixo e tal. Não meter o pé na porta, né? Não meter o pé na porta. Qual que é a sua visão sobre esse sintoma do nosso tempo mesmo hoje? Em que, assim, talvez as obras tenham um cuidado maior de se posicionar, de fincar o pé e tal. Você acha que isso empobrece? Você acha que a liberdade de expressão, ou enfim, a contundência em alguns assuntos tem que ser colocada à prova, ou você entende quem opta por ficar numa parada mais superficial? Não, eu não entendo, assim, quer dizer, eu não apoio, quer dizer, eu entendo quando eu vejo que há ali uma vacilação em apertar alguns parafusos que estão soltos, né? Assim, de afrontar o senso comum. Né? E acho que essa novela, às vezes, ela hesita em relação a isso. Por medo, eu acho, de uma situação política do país muito polarizada. Né? Quer dizer, hoje, né, parece que tem dois grupos muito claros assim, né, no país, em termos de pensamento. Não é verdade, mas parece, né? Se você olha o reflexo disso nas redes sociais. E aí tem um certo... Você está fazendo uma novela para milhões de espectadores, TV aberta né, ainda é um meio que é o principal meio de comunicação das pessoas, né? Está em 93% dos lares. Você está com maiores cuidados de não querer ofender determinado segmento, né, ou ofender, ou afastar da televisão. Nesse sentido, você se torna menos contundente. Né? Acho que esse é um quadro que eu enxergo, né? E lamento. Eu gostaria de ver coisas mais contundentes, mas eu não sou dono de uma emissora de televisão, não gasto o dinheiro que os caras estão gastando para fazer o que eles estão fazendo. Entendo que eles têm preocupações comerciais, precisam ter retorno comercial do que eles estão fazendo, e que se eles fizerem opções hoje muito contundentes, muito fortes, eles podem perder público e ter prejuízo. E televisão é um negócio, né? É curioso você falar isso, porque a minha mãe, ela gosta de ver novelas antigas, tudo isso, Vale Tudo, Mulheres de Areia e tal. E uma coisa que ela comentou comigo há um tempo, como as novelas eram problemáticas. As novelas antigas eram problemáticas. Que assim, sentido? Em relação à mulher, por exemplo. Era muito machista, era muito sexista, era agressivo com as mulheres, pra cacete. Colocava a mulher numa coluna de subserviência em relação aos homens e tudo mais e tal.
E aí, se você olha pra novela como um aspecto que define o tecido social brasileiro, talvez tenha tido muita influência na forma de que muita gente pensa, de normalizar coisas que não são possíveis de serem normalizadas. Você não acha que, de alguma maneira, é bom ter esse senso de responsabilidade do tipo, cara, os tempos mudaram, a gente tem que estar mais vigilante em relação a esse tipo de... a essa conversa que está sendo posta hoje em dia? Ó, eu diria, antes disso até, eu acho que a questão o lugar da mulher na sociedade, os direitos da mulher, o machismo, né, a repressão sexual, são temas que estão entre os primeiros temas a serem abordados de uma maneira com responsabilidade social na televisão lá pelos anos 80. Né? Sei lá, pensar em série Malu Mulher, pensar em novelas que mostraram homens tratando mal as mulheres e explicitando que não deveria ser assim. Eu acho que a televisão foi bastante educativa nesse sentido, no bom sentido, né, de mostrar. Quer dizer, evidente, mostrou, como sua mãe deve ter constatou, machismo, comportamentos, mas muitas vezes mostrou esses comportamentos como condenáveis, né, apontando que não deveriam ser reproduzidos. Então, eu acho que você pensa na história da teledramaturgia brasileira, sobretudo, especialmente dos anos final de setembro, mas dos 80 e 90, e nas novelas da Globo, elas tiveram um papel bem importante. Também em questão em relação ao racismo, né, de apontar o racismo e criticar. Começou a discutir a questão também de... as novelas começaram a discutir a questão da sexualidade, a liberdade sexual, você escolher quem você quer como parceiro. Enfim. Então, eu faria essa observação, que eu acho que isso é pré-momentos de hoje. E eu concordo que hoje também você tem que ter responsabilidade em relação a algumas coisas, mas não, eu acho que tem que ter o excesso de cuidado pode também deixar frouxo também. Se você fica muito preocupado em, né, não afrontar, não ofender, você às vezes deixa de contar uma história interessante. A história pode ficar, né, muito chata. Mas não que eu acho que eu aplauda um momento, sei lá, uma cena de machismo, violência absurda na TV. Eu aplaudo que essa cena seja discutida dentro da própria novela, que você entenda ao final que aquilo ali é um comportamento condenável. Mas você não mostrar a priori, porque isso é um comportamento condenável, por medo que isso vai ofender, eu acho isso ruim.